Hoje eu estou aqui nessa tarde ensolarada, ao ar livre, para tratar de um tema muito comum, o transtorno de ansiedade. Esse é o vídeo 1 que trata dos transtornos fóbicos ansiosos. A ansiedade é uma das emoções mais perturbadoras que as pessoas podem sentir. A palavra ansiedade descreve inúmeros problemas específicos que vamos esclarecer nesta série de vídeos sobre o tema Compreendendo a Ansiedade. Um dos transtornos de ansiedade é denominado de transtornos fóbicos ansiosos. Neste grupo de transtornos, a ansiedade é evocada apenas ou predominantemente por certas situações ou objetos externos ao indivíduo bem definidos, os quais não são frequentemente perigosos. Pontes altas, novos lugares ou elevadores antigos podem fazer com que nos sintamos um pouco desconfortáveis ou até mesmo com algum medo. Podemos tentar evitar coisas que nos tornam desconfortáveis, mas a maioria das pessoas geralmente consegue controlar seus medos e realizar atividades diárias sem incidente. Mas as pessoas com fobias específicas ou com fortes reações de medo irracional se esforçam para evitar lugares comuns, situações ou objetos, mesmo sabendo que não há nenhuma ameaça ou perigo. O medo pode não fazer qualquer sentido, mas elas se sentem impotentes para detê-lo. A ansiedade fóbica é um medo pavoroso, disfuncional de coisas ou situações específicas que vivenciamos na vida. As fobias podem perturbar seriamente as rotinas diárias, limitar a eficácia do trabalho, reduzir a autoestima e colocar uma pressão sobre relacionamentos, porque as pessoas vão fazer tudo o que puderem para evitar os sentimentos desconfortáveis e muitas vezes aterrorizantes provocados pela ansiedade fóbica. Enquanto algumas fobias se desenvolvem na infância, a maioria parece surgir de forma inesperada, geralmente durante a adolescência ou início da idade adulta. Seu início é geralmente repentino e elas podem ocorrer em situações que anteriormente não causavam qualquer desconforto ou ansiedade. Como resultado, essas situações ou objetos são caracteristicamente evitados ou suportados com pavor. As fobias específicas geralmente se concentram em animais, insetos, germes, altura, trovão, condução, transporte público, voos, procedimentos odontológicos ou médicos e elevadores. A ansiedade fóbica é subjetiva, psicológica e sua manifestação comportamental distingue de outros tipos de ansiedade e pode variar em gravidade desde leve desconforto até terror. A preocupação do paciente pode estar focalizada em sintomas individuais, como palpitações ou sensação de desmaio e até frequentemente associada a medos secundários de morrer, perder o controle ou enlouquecer. A ansiedade não é aliviada pelo reconhecimento de que outras pessoas não consideram a situação em questão como perigosa ou ameaçadora. A mera perspectiva de entrar na situação fóbica geralmente causa ansiedade antecipatória. Ter uma fobia muitas vezes é engraçado para os outros, mas para a pessoa que sofre da fobia não é nenhuma piada. Fobias podem causar reações físicas extremas, tais como ataques de ansiedade, e fazer com que a pessoa fóbica seja social e emocionalmente limitada. Embora as pessoas com fobias percebam que seu medo é irracional, mesmo pensar sobre isso muitas vezes pode causar ansiedade extrema. Imagine sentir realmente o medo extremo de entrar em um elevador. Com isso, afetaria seu trabalho, a capacidade de visitar um médico ou seu modo de vida. Já ouvi falar de pessoas com problemas físicos de tanto subir escadas ao longo de suas vidas por não conseguirem subir nos prédios de elevador. A gravidade da fobia pode variar. Pense nisso em uma escala de 0 a 10, sendo 10 o mais terrível. Uma pessoa com uma fobia pode estar em qualquer posição nesta escala. Quando a pessoa com ansiedade fóbica pensa sobre objeto ou atividade temida, ela pode sentir as seguintes reações: náusea, aceleração dos batimentos cardíacos, suores, falta de ar,
vômitos e outros sintomas típicos da ansiedade. Neste vídeo falamos que, primeiro, nos transtornos fóbicos ansiosos, o gatilho da ansiedade é acionado apenas em algumas situações específicas ou pelo contato com alguns objetivos externos ao indivíduo avaliados por ele como perigosos. 2. O medo pode não fazer qualquer sentido, mas as pessoas com ansiedade fóbica se sentem impotentes para detê-lo, pois a situação gera uma reação automática de ansiedade. 3. As fobias podem perturbar seriamente as rotinas diárias, limitar a eficiência do trabalho, reduzir a autoestima e colocar uma pressão sobre relacionamentos, porque as pessoas vão fazer tudo o que puderem para evitar os sentimentos desconfortáveis e muitas vezes aterrorizantes provocados pela ansiedade fóbica. 4. As fobias específicas geralmente se concentram em animais, insetos, germes, altura, trovão, condução, transporte público, voos, procedimentos odontológicos ou médicos e elevadores. 5. A ansiedade não é aliviada pelo reconhecimento de que outras pessoas não consideram a situação em questão como perigosa ou ameaçadora. 6. Ter uma fobia muitas vezes é engraçado para os outros, mas para a pessoa que sofre da fobia não é nenhuma piada. 7. A gravidade da fobia pode variar de grau mínimo, moderado até severo. 8. Quando a pessoa com ansiedade fóbica pensa sobre o objeto ou atividade temida, ela pode sentir náusea, aceleração dos batimentos cardíacos, suores, tremores, falta de ar, vômitos ou um dos outros sintomas da ansiedade.